Geraldo, quem é Moisés? Esse coitado desse aposentado, que acabou recebendo algumas pessoas dentro da casa dele, mas o senhor Moisés não podia ter feito isso. Não dá pra gente ir recebendo qualquer um dentro da casa da gente hoje, não. Ah, vem aqui, dorme aqui, entra. Este homem foi morto e enterrado no quintal da própria casa. Isso aconteceu no litoral de São Paulo. Ilha Comprida. Vocês estão vendo isso aí ou não? Isso é a cova. Isso é a cova. E o cara que matou, segundo a polícia, estava morando na casa, esse homem aí, do Moisés. Seria esse homem aí, Wesley. Né? E esse cara aí ficou com todas as coisas da vítima. Agora, Geraldo, conta uma coisa pra gente. Como que descobriram isso? Como que alguém descobre? Ligaram pra polícia e falaram, tem um cara enterrado? Não. Vai vendo. Um dos filhos do senhor Moisés suspeitou da ausência do pai, que sempre ligava. E aí foram até lá. Chegou lá, encontraram aí umas pessoas. Por que esses estranhos na casa do pai? Não, a gente tá morando aqui com o teu pai aqui. Ué, a gente tá ligando aqui. Aliás, meu outro irmão ligou aqui, atendeu um cara, falou que o nosso pai tinha viajado. Que história é essa? Cadê o nosso pai? E já entrou, pai. Aí, veja só, como que foi encontrado o corpo do homem. O filho começou a vistoriar a casa. Vai pra cá, vai pra lá. Quando ele vai no quintal, ele observa, olha aqui. Ele pisa, na hora que ele pisa, ele vê uma terra fofa. Ele viu a terra diferente. Pisou. Quando ele viu, tinha um pedaço de plástico. Ele pega e puxa. Quando ele puxa, acaba encontrando o corpo do próprio pai. Nessa hora, nesse exato momento, o suspeito Wesley já tinha fugido. Balança a reportagem. Moisés Ribeiro da Silva, de 68 anos, foi encontrado morto pelos próprios filhos. Neste vídeo, gravado pelos filhos, o aposentado aparece pedalando quando voltava para casa. Na ocasião, os filhos saíram de São Paulo e foram visitar o pai no dia do seu aniversário. Foi a última vez que pai e filhos estiveram juntos. Tá bonito, ele tá arrumado aí. Caramba, meu. O corpo do aposentado foi enterrado no quintal da própria casa, que fica em Ilha Comprida. O suspeito do crime, conforme aponta a família da vítima, seria este homem, Wesley Eduardo de Oliveira, de 29 anos. Depois de cometer o crime, Wesley passou a morar na casa da vítima. Marina, uma das filhas, passou a desconfiar de que algo estava errado com o pai. Depois de um telefonema, ela levantou a suspeita de que o Wesley escondia alguma coisa. Ele falou que viajou, que ele estava meio doente. A filha achou muito estranho, pois o pai não tinha o costume de viajar sem antes falar com a família. Ela decidiu, então, avisar os irmãos. O meu irmão já se comunicou com os outros irmãos meus, pegou eles lá, na cidade onde eles moram, e partiu para a Ilha Comprida. Juntos, os irmãos viajaram até a casa do pai. Chegando lá, encontraram Wesley, que inicialmente havia falado que seu nome era Douglas. Ele contou uma história de que estava na casa a pedido do proprietário da residência para fazer alguns trabalhos como pedreiro e encanador. A morte de Moisés só seria descoberta pelos próprios filhos horas mais tarde. Chegando lá, realmente o indivíduo veio falar com a gente. Falou, não, que seu pai pediu para ficar tomando conta da casa dele aqui. Os irmãos não imaginavam que o homem com quem eles conversavam se tornaria o principal suspeito do crime, que tentou esconder o que havia praticado contra a vida do aposentado. Levamos ele na delegacia militar e chegando lá, eu expliquei lá para os polícias. Falei, esse homem está na casa do meu pai está desaparecido e ele está alegando que meu pai deixou tudo com ele lá, sendo que a moto do meu pai já tinha até desaparecido, né?
E o polícia simplesmente só perguntou o RG dele, ele falou, não, eu não tenho RG, então me dá seu nome. Aí ele pegou e deu o nome que ele quis lá para a polícia, e o polícia pegou e liberou e falou, ó, amanhã você vai na civil, na polícia civil lá, certo, e vai fazer o BO de desaparecido lá, né? A essa altura, os irmãos ainda não sabiam que a história contada por Wesley era uma farsa. Ele voltou para casa do meu pai e passou a noite lá. No outro dia, os irmãos procuraram outra delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Em seguida, os irmãos voltaram para a casa do pai. Chegando na casa do meu pai, ele estava saindo de bicicleta. Eu falei, você tá indo na onde? Ele falou, não, eu tô indo aqui na esquina aqui comprar um cigarro, mas já tô voltando. Instantes depois que Wesley deixou a casa, os irmãos entraram. A suspeita do crime ganhou força depois que um dos filhos encontrou manchas de sangue no quarto. Fui alumiando no chão, olhando, achei na beirada da cama muito sangue escorrido. Wesley tentou convencer os filhos da vítima de que as manchas de sangue eram dele. E ele pegou e falou, não, eu cortei meu pé e aí é o sangue do meu pé que tá cortado, eu fazendo serviço pro seu pai aí. O suspeito desligou o telefone e não foi mais encontrado. Um dos filhos do aposentado foi quem localizou o corpo. Pros fundos, tinha umas galhas de árvore no chão e eu achei estranho, né? No pisar em cima das galhas e eu achei estranho que as galhas ficavam fofas, né? No que eu pisei na terra, eu senti a terra fofa. Pisei de um lado, tava fofo, do outro lado, tava firme. Aí foi onde que eu peguei a pá, dei a primeira pasada, aí já senti subir um cheiro. Na hora que eu senti subir o cheiro, eu já gritei. Falei, meu pai tá aqui. A família de Moisés descobriu que a moto do aposentado havia sido vendida e que estava com uma menina de 16 anos. Ela foi encontrada e levada para a delegacia, mas foi liberada. A menina que estava com a moto do meu pai, que foi presa também, que os polícia pegou, saíram primeiro do que a gente. A família ainda acredita na justiça. A única coisa que nós queremos é justiça, justiça, entendeu? Muita maldade, muita maldade. O suspeito desapareceu e a família tem esperança de que ele seja encontrado. Tem que ser preso para não acontecer isso com nenhum pai de família. E eu não quero isso, eu quero que ele pague pelo que ele fez. Olha ele aqui chegando. Olha o freio. Nós viemos fazer surpresa pro meu paizinho. Matheus Furlan, muito obrigado, uma matéria bem direcionada. 12h31. Bem, vamos lá, Renato, vamos entrar no caso. Alguns pontos, quer dizer, o caso é investigado pela Delegacia de Ilha Comprida. O delegado solicitou a prisão temporária desse cidadão, que até agora não foi localizado. Mas algumas perguntas, Renato. Primeira, por que o senhor Moisés colocou o Wesley lá dentro? Então, Geraldo, eu estava analisando pelo que os filhos estavam falando. Meu Deus, que inocência desses filhos. Porque assim, a não ser que o pai já tinha esse hábito de acolher alguém das pessoas. Que você vai lá, pede para dormir lá, pede porque vai fazer uns serviços. E o homem mora sozinho, aí tem uma companhia, a não ser que ele tivesse feito isso antes. Mas se esse homem que a gente viu ali foi a primeira vez... Eu acho que os filhos... E, gente, tem muita gente nessas condições no litoral que mora sozinho, homem ou mulher. Mas muita. E aí, é o seguinte, né, Renato? Tem gente que tem boa conversa. Não, eu cuido de você, vou ficar aqui uma semana. Só que você nunca sabe o que a pessoa e quem está por trás dessa pessoa. Quando eu me refiro à inocência dos 3 filhos, pelo que a gente percebeu na reportagem do Matheus Furlan, porque é o que é o seguinte, se eu chego na casa e o sujeito me falar que o meu pai viajou, e eu não tenho informação que meu pai viajou, eu vou simplesmente fazer o quê? Eu vou vistoriar a casa inteira, vou andar na casa inteira. Tanto é que depois que eles foram pro destacamento da Polícia Militar, depois que eles voltaram para casa, aí o sujeito vai para casa e encontra o sangue e aceita a resposta de que, fui eu que me cortei, onde você se cortou? Deixa eu ver, tem corte? Precisa desconfiar das pessoas. E eles não desconfiaram, eles acreditaram. E aí quando o homem vai de bicicleta e diz, para onde você vai? Eu vou comprar um cigarro. E o sujeito vai embora. E foi na delegacia, o policial militar, ele pegou o seguinte, volta amanhã que você vai na Polícia Civil. Tá tudo errado, tudo errado. Agora, mais do que
a inocência desses filhos, Renato, vamos ver se você concorda comigo, 12h33. Existe uma coisa que, sim, acaba atrapalhando muitas vezes as pessoas nesse mundo cruel de hoje, que é a simplicidade. O pessoal, muitas vezes, como é gente do interior, que ainda, quando bate, recebe as pessoas, vai falando. Por esses filhos terem, né, acreditado dessa forma, mas o principal para mim, Renato, é quem é esse cara na ordem do dia para o seu Moisés. Quem era ele? Já conhecia essa moça daqui da moto, que estava com a moto do seu Moisés, que foi ouvida e liberada? Quer dizer, esse cidadão aqui, o cara que possivelmente matou, vem cá comigo, já passou a moto para ela. Acho que comprou a moto, né? Quer dizer, receptação. Crime de receptação agora. Você compra de quem? Se você conhece a pessoa, uma moto que vale, vamos dizer uma hipótese, R$3.000, você compra por 500, alguma coisa está errada nisso. Sim. Nessa história. Quer dizer, tá tudo errado ali. A inocência, quando eu me refiro à inocência, é porque as pessoas são boas. Isso. Elas são boas, não é? São boas de coração. E como o pai que botou alguém dentro de casa, quem sabe até para fazer alguns serviços de pedreiro, de pintor, de encanador, de eletricista, e que tem muito isso no litoral. Você sabe que tem no litoral. O sujeito, eu tô precisando não sei de quem. Aí aparece o sujeito lá e se oferece, olha, eu não tenho para onde ir, eu tô passando por aqui para ganhar um dinheiro, fica aqui em casa. E acaba ficando, só que os filhos estão distantes. E tem que acompanhar, tem que fiscalizar, porque colocar uma pessoa dentro de casa, seja para um relacionamento, uma amizade, uma ajuda, vai ficar aqui uma semana. Quem é este cidadão? O cara tem passagem pela polícia? Onde mora? Ninguém tem uma informação. E o cara devia estar... Quanto tempo que ele estava na casa do seu Moisés? Então, ele já estava há um bom tempo, porque a filha ligou lá pedindo para falar com o pai. E ele fala, não, seu pai está viajando, eu estou aqui. Aí os filhos falam para os irmãos, vão lá que o negócio não está certo. Já devia estar morto. Já estava morto. Já Até estava que quando morto. os filhos chegaram lá, ele falou, não, estou morando aqui. O seu pai viajou, estou tomando conta da casa. E, Renato, veja só a inteligência. E é sim uma inteligência criminal. Não, o sujeito É uma inteligência. Porque qual que foi o objetivo do cara pegar o corpo do seu Moisés dentro da própria casa dele e colocar dentro do próprio território dele, dentro da própria casa? Fundos do quintal. Agora, vem cá. Para que ninguém procurasse. Quem iria ver? Não se sabe exatamente o tempo em que ele estava na casa, porque assim, ele devia estar um bom tempo, como ninguém telefona, como ninguém se comunica, quem sabe o sujeito, ele falou, meus filhos moram em São Paulo, moram não sei onde, e aí o sujeito achava que os filhos jamais iam visitá-lo, até que um dia a filha resolveu ligar. Também. Quer dizer, o cara sabia que esse senhor morava sozinho, que os filhos não moravam lá, que não era com tanta frequência que viam, e ele se aproveitou disso, se apoderou. Ele tomou conta da situação, matou, enterrou e achou que estava dono da situação, vendeu a moto. E que ia ficar na casa por algum tempo. Por isso que eu falei aqui, tem muita gente no litoral, mais no litoral do que no interior, que mora sozinho. Muitos. Mulher mora sozinho, homem mora sozinho. E os filhos não ligam. Liga, tem que ligar pelo menos 3, 4 vezes por semana. Telefona hoje com o celular. Você telefona mesmo, nem manda o WhatsApp. Porque se alguém pega o WhatsApp, essa pessoa responde pelo WhatsApp. Atenção agora, esse é o rapaz que a polícia está procurando. Duriel, aumenta, consegue colocar a sua foto para a gente balançar? 12h37. O povo São Paulo almoçando com a gente, obrigado. Esse é o homem que estava na casa com o seu Moisés, suspeito de matar e enterrar. Enterrou porque achou que ninguém ia vistoriar, né? Wesley é o nome dele. Ninguém ia aparecer, né? Por isso que enterra. Enterra, vai achar. Agora, vem cá, Geraldo, esse homem foi levado para a polícia, Geraldo. Esse homem foi entregue para um policial militar, um destacamento. Policial militar, qual é teu nome? Tem documento? Não tenho documento. Como você não tem documento? Quero saber quem é você. Vai na delegacia da Polícia Civil amanhã. Quem Deus Mas do céu. aí é a vontade que eu falo, policiais e policiais. Não importa o que você faça, faça o melhor, se dedique, faça por completo aquilo. Se tivesse o policial tido o tirocínio, boa. meu irmão, já estava preso o cara, estava desvendado. Mas o policial devia estar no final do plantão dele e falou, vai na delegacia lá e porque faz. sabe o que acontece? Isso. A primeira coisa que quando registra o caso é desaparecimento. Gente, não é assim. Desapareceu por quê?
Como? Onde estava? Tem que perguntar, desaparece, vai lá na delegacia da Polícia Civil, registra Não. um BO de desaparecimento. Não é mais assim. Tá aí, ó, o homem fugiu, esse é um assassino. Ele é um assassino. Se você souber, por favor, avise a polícia da sua cidade.